É muito interessante quando você sente que você entende de algo. E aí você comprova que realmente entende. Nós fomos ao São Paulo Innovation Week 2026, patrocinado pelo Estadão, Prefeitura de São Paulo. Escrevemos várias matérias, vimos várias palestras. E uma frase me chamou muito a atenção. Quando a Agnes Adusumilli, que é editora do portal de notícias, disse: poxa, Nandi, a gente viu essas palestras todas, foram 2 dias intensos dentro do nosso limite, não é? Porque eu tenho algumas limitações físicas, a gente chegava às 10 horas, saía às 3 da tarde, e lá em São Paulo o trânsito é uma graça, né? E aí a gente veio essas palestras e a gente percebeu que a gente sabia muito mais do que os palestrantes. E quando você sente que você sabe mais do que os palestrantes, eu cheguei a brincar com ela e falar assim: nós é que deveríamos estar fazendo palestras. E a gente viu palestras sobre inteligência artificial, sobre inteligência emocional, sobre como você administrar a sua empresa e como a gente está fazendo bem tudo isso. Então, a gente assistia, fazia as matérias, a gente tem os nossos leitores, e foi muito bom. Foi muito bom também receber o crachá e estar de novo numa espécie de congresso e adquirir aqueles. Tinha um cartão lá, Gig, me parece, um cartão azul, onde você comprava comida, e eu sou diabético, aí eu levava comida de casa, e aqueles painéis feitos de LED, até lembrei de uma pessoa que compôs minha vida, a minha ex-mulher, Mary Adusumilli, onde ela mexia muito com LED, hoje os painéis de LED são um sucesso, e aí você fica encantado com todas essas questões e vê imagens, vê aquelas coisas de inteligência artificial. Numa palestra você vê uma moça de 17 anos falando assim: eu quero entrar para o Einstein, enquanto que lá estava o coordenador do Einstein. Numa outra palestra eu falo assim: meu nome é Anand Rao, 65 anos, 3 cânceres, diabético, meu sangue foi para análise nos Estados Unidos de síndrome de Lynch e eu alimento a inteligência artificial há 2 anos, ChatGPT $200, pago por mês, e as outras inteligências $20, e olha, presto assessoria para todos os meus médicos hoje com os melhores documentos do mundo, dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Eu queria que vocês me dessem a opinião sobre se eu sou doido, se eu vou ficar doido, porque eu estou feliz demais. Aí você vai para a sala de imprensa, é aquela mesma lenga-lenga, uma sala de imprensa sem internet, e as pessoas lá trabalhando, e aquele café, no primeiro dia nem água tinha, no último dia foi melhorando, é o de sempre, o de sempre, o de sempre. Mas o mais interessante foi você perceber, e numa das palestras onde o diretor-geral do SEI, que é um centro tecnológico em Goiás muito famoso por estar desenvolvendo vários estudos na área de inteligência artificial, ele diz assim: o meu pai com 64 anos não sabe usar o Waze. Aí eu lembro da minha ex-mulher também, que não sabe usar o Waze. Quando o meu neto nasceu, ela não sabia. E eu lembro também do quanto eu e a Agnes sabemos usar tudo. E aí você começa a ficar se sentindo assim, meio sábio, meio inovador, meio atemporal, e você começa a se encantar com tudo que você vem fazendo ao longo do dia e começa a torcer para que os jovens tenham tempo de descobrir a maior revolução que nós já vimos em todos os tempos, que é a inteligência artificial.
E isso vai me encantando a cada dia, a cada minuto e a cada segundo, a ponto de eu fazer assessoria hoje para uma série de pessoas e empresas, e ter recusado também algumas assessorias, e estar desenvolvendo uma série de projetos, e tudo centrado e vinculado à cultura alternativa, que tem publicado muito material para você. Obviamente que, ao mesmo tempo que você frequenta esses eventos, você tem, às vezes, uma dor no pé, na perna, uma dor aqui e ali, e você fica assim, com medo do seu corpo não aguentar o próximo evento, porque ser aos 65 anos diabético, você tem que sempre estar muito atento ao seu corpo. Mas que foi muito bacana você ir naquele evento, ser respeitadíssimo, o pessoal deu tudo para nós, crachá, enfim, atenção, grupo de WhatsApp com releases e mil coisas. E a gente saiu de lá encantado com a infraestrutura, encantado com todo o atendimento, encantado com tudo que eles nos proporcionaram, mas no palco 8, que foi o palco que eu mais frequentei de inteligência artificial, você notava que o curador chamou mais os amigos. E eu falei até para a Agnes, eu também chamaria os meus amigos, não é? Porque ali você tem uma remuneração, ali você tem, claro que eles são muito importantes, mas o próprio curador talvez seja mais importante, que largou o Brasil para ir morar no Vale do Silício. E uma das coisas que eu achei mais interessante, que foi ele que falou, que muita gente está entrando para as empresas e elas perguntam qual a quantidade de tokens que eu tenho e qual o salário. Porque se a pessoa não tiver vários tokens, portanto você que usa a inteligência artificial gratuita, muitas vezes você vai ter muitos problemas. Você não vai ter as respostas certas, você não vai ter acesso ao que eu tenho. Mas também você não precisa pagar $200. O ChatGPT hoje tem vários planos, o Claude, enfim, todos os outros, sabe? Então eu fico pensando nisso e a gente saiu de lá com a seguinte ideia: a gente sabe muito. A gente sabe muito e cada vez mais a gente vai saber mais. E é muito importante você seguir o Cultura Alternativa, porque a gente vai estar inovando em tudo. A gente vai estar inovando a cada segundo. Eu sigo um canal do Arthur Miller e estou fazendo com ele um curso de storytelling para poder apresentar para vocês tudo o que eu tenho a dizer. Então, valeu a gente ter ido lá, mas a gente sentiu que está na hora da gente palestrar e não ouvir. A gente tem que ensinar. Eu estou ensinando para os meus médicos e você, se seguir a cultura alternativa, vai aprender muito.